Queridos irmãos, servos de Deus, antes de lermos a palavra do bom Deus, queremos expressar a nossa gratidão a Deus, naturalmente em primeiro lugar. Quando eu estou falando nossa, eu estou me referindo a mim e também a minha namorada, pela oportunidade e o privilégio que o Senhor Deus nos concede de retornarmos nesta congregação, nesta cidade, para juntos adorarmos e glorificarmos ao único que é digno de toda a honra e de toda a glória. Para quem não nos conhece, fiquem tranquilos, porque somos casados, tá bom? Pastor Edmilton, muito obrigado pelo carinho, nos receber de um amigo que Deus tem nos dado. Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe sua esposa, família, todos os pastores e obreiros de congregações, Deus abençoe. Que bom estarmos com vocês para juntos glorificar e bendizer ao nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de ler a palavra do Senhor, só quem gostou de ouvir minha namorada louvar diz amém. Amém! E amor, vai vender todos os teus CD. Só tem quanto? Só tem 15. Então, passe lá no final do culto. Os amigos que já temos pela rede social nos acompanham e já conhecem nosso projeto missionário que nós temos no sertão do Brasil há 5 anos, onde carregamos os carro que Deus nos dá com doações, e agora há 2 anos Deus nos deu um carro um pouco maior. Carregamos com cestas básicas, presente, brinquedo, doce, vamos fazer cruzada lá no sertão. E também aqui no Paraná, em campos carentes, nós escolhemos pelo menos 1 ou 2 campos por ano e fazemos 1 ou 2 dias de ação social com cruzadas. O nome do projeto que Deus nos deu é Cristo é o Nosso Alvo. Se você digitar na internet, vai encontrar o site que nós ganhamos da Polícia Militar do Paraná. O site é www.cristoeonossoalvo.com.br. Se você digitar, vai encontrar ali o nosso site, ou Cristo é o Nosso Alvo nas redes sociais, ou Elias Soares e Bruna Koninck também nas redes sociais. Nos acompanhe e veja os projetos que temos realizado com médicos, advogados, cabeleireiros. É um dia de ação social e também pregando a palavra do Senhor. E isso fazemos lá no Nordeste também, lá no sertão, principalmente concentramos há 5 anos no sertão da Bahia, no sertão da Bahia. Então, passe qualquer material é para esse projeto missionário. Todos os meses nós alcançamos alguns missionários financeiramente no campo de missões. Somos apaixonados por missões, falar de missões, viver, pregar a palavra de Deus. E nossa área também de formação é nesta área de missões, de missioneiro, missiologia, missões, tudo isso. Então passe lá, conheça os materiais, vai estar o CD da minha namorada, com o playback, então tenha cuidado com o que você vê para louvar na igreja, 10 canções por apenas R$10. Mensagens, eu tenho pelo menos uns 35 a 40 temas de mensagens ali, pregado, DVD, também CD. Tem CD que tem 10 mensagens, outros tem 11 mensagens, tem CD só no livro dos Salmos. Para quem gosta de escola bíblica, tem algumas matérias ali, principalmente na área de missões, que é a nossa área. Passe lá, conheça alguns desses materiais por R$10. Livros infantil para a criançada, desenhos bíblicos, Bíblia infantil, de R$10 até no máximo R$20. Quebra-cabeça para a criançada, passe lá. Com esses materiais nós conseguimos realizar todos os anos e todos os meses, alcançando alguns missionários, e todos os anos uma viagem de 36 dias para o sertão, aonde só pregamos e cantamos em igreja que não tem condições de levar um pregador ou cantor. Nós pregamos em igreja que arrecada ali no sertão R$320, R$350 por mês, uma igreja. Pastor que ganha R$150 por mês ali, são onde nós estamos indo pregar a palavra de Deus. Então, se quiser fazer parte desse projeto, qualquer material que você estiver adquirindo vai estar nos ajudando. Livro dos Atos dos Apóstolos, por favor. Glória a Deus.
Deus abençoe todas as caravanas que aqui estão. Deus abençoe os jovens. Deus abençoe todos vocês. Falei de jovem, já estava esquecendo de falar. Isso aqui eu não posso esquecer não, irmão, esse material aqui. Porque jovem gosta de coisa nova. Sim ou não? Sim. Novidade, jovem é. Então tem um negócio aqui, irmão, novidade para jovem. Hinos raízes. Pensa, negócio abençoado para jovem. Sabe que é sério? Sabe aqueles hinos que parece que foi Adão e Eva que louvou pela primeira vez? Sério? Ó, tem jovem que não conhece, não, irmão. Quem conhece, ó? O martelo dos sofreios cada vez. Pouca gente conhece. Ó, lá verei meu Pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó. Graças a Deus. Aleluia. Nós temos essa esperança. Aleluia. Glória a Deus. 236 hinos raízes, lançamento, viu? Lançamento. Quanto? 236 hinos em MP3 por apenas R$10. Passe lá. Jovem, você está namorando? Chega na namorada e fala, comprei um negócio novo. Josias é desse tempo aí. Josias conhece. Quem que é o Josias? Levanta a mão. Cadê o Josias? Está lá. O Josias conhece tudo, irmão, de cor. Prazer revê-lo, viu, Josias? Prazer mesmo. Passa lá, 236 hinos. Quantos dos que me ouvem esta noite, que servem a Jesus, ou não servem ainda, que não são batizados com o Espírito Santo e com fogo e evidência de línguas estranhas? Quem não é ainda? Levante a mão bem alto. Quem não é batizado, levante e segure. Segure, irmão. Agora só permaneça com a mão erguida se você não é batizado, mas tem o desejo. Porque se você não quiser, vou te dizer, você vai para o céu, arrebatamento, sem ser batizado do Espírito Santo. Agora, se você tem o desejo, permaneça com a mão levantada. Permaneça. Todos que são batizados, olhe para uma dessas pessoas de mão levantada, adote ela, adote ele, em espírito ore durante esta palavra, dizendo, Jesus, batiza ele com teu Espírito Santo. Batiza ela com teu Espírito Santo. Abaixe a sua mão. Alguém acredita que Jesus vai batizar aqui hoje? Amém. Não deixe nada tomar a sua atenção desta palavra. Quando você pensar que eu estou pregando, eu vou estar terminando esta palavra. Eu acredito que Jesus vai batizar aqui esta noite. Para a glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. O Evangelho do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. O versículo é o de número 7. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Versículo é o de número 7. Quem localizou diz graças a Deus. Graças a Deus. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos a fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Versículo 10. Descendo, porém, Paulo
inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. E todos dizem: graças a Deus por esta palavra. Meus amados e queridos irmãos, servos de Deus, todos que nos ouvem nesta rica oportunidade em que estamos oferecendo a Deus mais um culto de louvor, de adoração e gratidão ao seu bendito nome. O texto que lemos aqui essa noite é um texto conhecido e por demais pelos leitores da Bíblia Sagrada. Haja visto que está se referindo a um milagre extraordinário em que Deus vai usar Paulo como instrumento em Troade. É importante compreendermos que a igreja primitiva estava vivenciando um momento extraordinário de Deus em suas vidas. Quando eu estou falando da igreja primitiva, eu estou me referindo da inauguração de Pentecostes, quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui nesta terra com suas duas naturezas, natureza 100% homem e natureza 100% Deus. Em sua natureza 100% homem, Jesus tinha mãe, mas não tinha pai. Em sua natureza 100% Deus, Jesus tem pai, mas nunca teve mãe. O escritor é muito claro quando diz que o sexto mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade hoje com 73 mil habitantes, mas na época Nazaré não passava de um povoado de aproximadamente 480 habitantes. A mulher virgem, jovem, noiva, compromissada com um rapaz por nome de José. Jesus vai nascer em Belém, houve festa no céu, belemita ali nasce, Nazaré abre os braços, é o berço natal que recebe Jesus, depois de um período no deserto, e Nazaré fica agora conhecido, Nazaré fica famosa, tanto que hoje é uma cidade, uma das mais visitadas naquela região, porque Jesus cresceu ali, porque ela recebeu Jesus. E quem recebe Jesus nunca mais é a mesma pessoa. Quem recebe Jesus nunca mais é a mesma vida. Nazaré fica conhecida, Jesus dá início ao seu ministério, e no auge do ministério, Jesus vai expressar dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens e sofra morte de cruz. Jesus está expressando que vai morrer no madeiro. Se você não sabia, a pior morte que existia na história era a morte do suicídio. Se uma pessoa se suicidasse, ela não tinha direito, a família dela não tinha direito de receber a herança daquela pessoa que se suicidou, de tão maldita que era. Quando os cartagineses recebem ou dão de herança a crucificação para os sirofenícios, os romanos vão adaptar a cruz, que era em forma de T de Santo Antônio, em cruz latina em forma de cruz. E essa cruz também passa a ser a pior morte da época, pior que a morte do suicídio. Tanto que quem morresse em uma cruz jamais teria direito a sepultamento. É por isso que você vai encontrar as histórias dizendo que o crucificado, após ser tirado da cruz, ele era jogado em uma vala na frente da cidade, e ali estava em estado de putrefação. Os abutres e coiotes vinham comer a carne podre daquele condenado. É por isso que, historicamente, só é comprovada uma crucificação até hoje, que encontraram no tornozelo de um condenado um cravo, porque não tinha direito a sepultamento. Era arrancado da cruz e jogado para ser destruída a sua carne podre pelos animais e pelas aves. Jesus Cristo, ele anuncia
que vai morrer no madeiro, a morte de cruz. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele disse que Cristo morreu no madeiro, e maldito é todo aquele que morresse no madeiro. Jesus vai para uma morte que era considerada maldita por amor a minha e por amor à sua vida. Ele vai para a cruz do Calvário. Jesus dá o brado na cruz: tetelestai, dívida da humanidade paga. O véu do templo rasga-se de alto a baixo. A Bíblia diz que Jesus é sepultado num túmulo emprestado de um homem chamado José, da região de Arimateia. Esse homem chamado José era importante, empresta o túmulo para Jesus. Passou o primeiro, segundo, terceiro dia, sendo o primeiro dia da semana ou domingo. Maria Madalena, Joana e a outra Maria, as quatro se levantam e vão em direção ao túmulo do mestre. Quando chegam ali, a Bíblia diz que a pedra da caverna estava removida, uma pedra tão grande que precisava de pelo menos 3 ou 4 homens para movê-la, e não era tão fácil. A Bíblia diz que a pedra estava removida, pensando elas que um jardineiro assentado ao lado da pedra, pensando que era um jardineiro, mas era um anjo do Senhor, procurou dizendo: aonde está o corpo do nosso mestre? E ele responde: ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Lembrai-vos do que ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Agora perceba, a igreja está acreditando nas profecias bíblicas ou nas palavras ditas por Jesus. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Jesus fica entre eles muitos dias, depois ele vai ser assunto aos céus. Quando Jesus está subindo aos céus, a Bíblia diz que a multidão está olhando para cima e vendo Cristo, olho físico, olho observando Jesus subir. A Bíblia diz que 2 anjos se posicionam no meio da multidão e diz: varões, por que estáis olhando para cima? Esse mesmo que subiu haverá de descer um dia, ele voltará. A igreja se reúne no cenáculo, estão clamando ao Senhor e pedindo a presença do Espírito Santo, porque ele disse que haveria de acontecer o Pentecoste. A Bíblia diz que haviam 120 pessoas reunidas no cenáculo. Cenáculo naquela época era a parte superior de uma casa, ou cômodo de cima, o maior cômodo da casa, que servia para reuniões grandes familiares e também reuniões de adoração. Eles estavam naquele cenáculo, naquele espaço grande, reunidos, 120 crentes unânimes, 120 que acreditavam que Jesus voltaria, que enviaria o Consolador que havia prometido. 120 pessoas, 120 mentes, 240 olhos. 120 pessoas, 120 mentes, mas um só pensamento: vai acontecer o Pentecostes, vai acontecer o que ele prometeu. 240 olhos, mas uma só visão: vai vir de lá de cima porque ele prometeu, vai vir de lá de cima porque ele prometeu. A Bíblia diz que de repente ouviu um som audível, ouviu um som veemente e impetuoso. Se houvesse flores no cenáculo, a flor não balançava. Se houvesse cortina no cenáculo, a cortina não chacoalhava. Estavam parados. A Bíblia diz que só ouviu um barulho como de um som veemente e impetuoso. Se alguém quisesse parar com aquele barulho, não adiantava fechar a janela. Se alguém quisesse parar com aquele barulho, não adiantava fechar a porta, porque o vento sopra onde ele quer. E quando o vento é de Deus, ninguém segura. Quando o vento é de Deus, ninguém não adiantava. A Bíblia diz que foram vistas por eles no cenáculo línguas repartidas como de fogo, que pousavam sobre cada um deles. Isso foram vistos a olho nu. Eles enxergaram línguas repartidas como de fogo. Não estou falando da glossorária. Eles enxergaram línguas de fogo repartidas como de fogo, pousando sobre cada um deles. E de repente ouviu-se falar na sua língua, uma só língua. Agora a Bíblia diz que abriu-se a porta do cenáculo, e quando abriu a porta do cenáculo, saíram 120 crentes embriagados pelo mover do Espírito. 120 crentes influenciados pela presença do Espírito. A multidão, quando olha para aqueles homens, diz assim: estão embriagados esta hora do dia. Oh irmão, como é que o bêbado anda? Como é que eles estão olhando de longe, estão pensando que eles estão embriagados? Os seus passos não eram normais, as suas atitudes não eram normais. Eles estavam embriagados pela presença do Espírito de Deus.